Como vão vocês? Tudo bem com vocês, minha gente? Como foram de férias? Todo mundo em casa, curtindo a pandemia, né? Não podemos sair de casa, então tem que ficar sossegado, relaxado em casa, né? Então, nós estamos iniciando hoje, né, a nossa matéria, lógico, as aulas de vocês já começaram na segunda-feira. Então hoje nós estamos iniciando a nossa disciplina Contabilidade Empresarial, tá? Vai ser alguns resumos de tudo que nós já vimos, mas mais aprofundado, tá? Vamos focar mais em determinadas coisas que vocês estudaram durante esse período, tá? Então, sejam todos bem-vindos, tá, ao semestre 2020/2. Espero que todos estejam bem, tá? Família, filho, esposa, marido, mãe, pai, espero que todos estejam com saúde. E espero que todos vocês estejam animados para o nosso semestre, tá? Vocês já estão aí no quarto semestre, né? Quarto semestre, chegando na metade do curso, né? Então, vamos que vamos, não podemos desanimar, tá? E nós temos algumas mudanças com relação à nossa aula, mas isso eu vou explicar somente na aula hoje à noite, tá? Então, espero vocês hoje à noite na nossa aula. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, tá? Vamos para a nossa aula. Vamos começar aqui, como eu falei, sobre algumas coisas que vocês já viram. Objeto da contabilidade, tá? Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio das empresas, tá? Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio das empresas, tá? Então, o patrimônio é composto por bens, direitos e obrigações, tá? É dessa forma que é composto o patrimônio de uma empresa. Do lado do ativo, bens e direitos. Do lado do passivo, as minhas obrigações. Então, o objeto da contabilidade, não se esqueça disso, tá? O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades, tá? Não necessariamente precisa ser uma empresa. Se nós realizarmos a contabilidade dentro da nossa casa, então é os bens e direitos e as nossas dívidas que temos dentro de casa, né? Então, a contabilidade é muito ampla, tá? Não é para ficar tratando apenas dentro de uma empresa, tá? Então, a contabilidade pode ser utilizada para todos os lugares, para todo tipo de serviço, tá? Então, objeto, patrimônio. Finalidade da contabilidade: controle patrimonial, tá? Gerando informações para tomada de decisões, tá? Então, essa é a finalidade. Hoje em dia não se trabalha mais a contabilidade, é apenas aquele serviço de registrar entrada e saída, débito e crédito. Hoje a contabilidade é mais complexa do que isso, tá? Nós precisamos gerar informação, precisamos sim ter o controle patrimonial, tá? E para gerar informações para a tomada de decisões, tá? Aí tá ali, gerando informações sobre composição e suas variações. Então, qualquer transação que a gente faz na contabilidade vai deixar rastro, tá? Então, esses rastros, essas transações, vai gerar informações futuramente, tá? Se eu quero tomar alguma decisão, então vou tomar decisão em cima dos dados contábeis que a empresa vai me fornecer. Tudo bem? Então, reforçando, o objeto é o patrimônio, composto por bens e direitos, né? Bens e direitos do lado ativo e obrigações do lado passivo. Finalidade, controle patrimonial, tá? Gerando informações e vendo as variações que aconteceram dentro deste patrimônio. Funções: orientação, controle, registro. Então, orientação: estudo, informações para tomar decisões. Controle: acompanhamento e avaliação de metas ou plano de ação.
E registro, que é os registros contábeis, tá? Registro e escrituração dos fatos contábeis, tá? Então, precisamos, além de gerar informação, né, nós, lógico, precisamos fazer o registro para gerar esta informação. Campo de aplicação da contabilidade. Gente. Aqui tem uma palavra aí, não sei se vocês já ouviram falar, né, que é azienda. Tá? Azienda, essa palavra azienda, engloba qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de pessoa, todas aquelas pessoas, todo cidadão que necessite da contabilidade, né, considerado azienda, tá ali. Ou seja, os patrimônios e as pessoas que administram e que faz a gestão. Então, a azienda engloba todo mundo, tanto as empresas como as pessoas que englobam essa empresa. Tá? Como eu falei, nós, na nossa casa, nós podemos fazer essa contabilidade. As empresas precisam fazer a contabilidade. Tá? Então, todos aqueles que precisam da contabilidade, né, no linguajar, né, se fala azienda. Né? Na maioria das vezes, muitas pessoas necessitam das informações contábeis da contabilidade. Né? Às vezes, para fazer uma declaração de imposto de renda, para dar uma entrada em um bem, para dar saída em um bem. Então, essas pessoas que necessitam, né, da contabilidade, né, não só pessoas, tá, gente, mas empresas. Então, a azienda engloba todos aqueles que necessitam da contabilidade. Então, o campo de aplicação da contabilidade é tudo, tá? Tudo que eu digo relacionado à atividade contábil. Então, desde pessoa jurídica até as pessoas físicas, né? Então, essas precisam da contabilidade e são considerados aziendas. Então, o campo de aplicação são as aziendas, tá? As aziendas. Patrimônio, tá? Patrimônio é composto por bens, direitos e obrigações, tá? Então, aí, bens, direitos e obrigações, patrimônio. Lado do ativo, parte positiva, bens e direitos, tá? Isso tá aqui, gente, tá? É composição patrimonial, tá? É dessa forma que é feita a composição patrimonial. Do lado do meu ativo, os meus bens, tá? Os veículos, dinheiro em caixa, dinheiro em banco. Aqui mais os móveis que eu tenho, os imóveis, as máquinas que a empresa tem. Então, esses são os meus bens. E os meus direitos são aquelas contas que nós temos para receber, tá? Duplicatas a receber, promissórias a receber, clientes, títulos a receber. Então, tudo que nós temos a receber, considerado direito. Então, o lado do meu ativo, tá? Lado do meu ativo, bens e direitos. O lado do meu passivo são as minhas obrigações, são aquilo que eu tenho para pagar. Então, o lado do meu ativo, tá, é a parte positiva. E o lado do meu passivo, nas obrigações, tá, é a parte negativa. Então, o que vocês precisam saber, tá? Ativo, parte positiva, bens e direitos. Passivo, parte negativa, são as minhas obrigações. É aquilo que eu preciso pagar. São os meus fornecedores, são as minhas duplicatas a pagar, são as promissórias a pagar, são os empréstimos, financiamentos a pagar, são os aluguéis, salários a pagar. Então, tudo que eu necessito pagar, tudo que eu preciso pagar, está do lado do passivo. E lá no passivo nós temos o patrimônio líquido, né? Que é a parte, o capital próprio da empresa, tá? Onde está o dinheiro dos acionistas, o dono da empresa, tá? Então, o patrimônio líquido está do lado do passivo. É onde fica, né, o capital
dos proprietários, tá? Que os proprietários colocaram dinheiro na empresa, então vai constar lá no patrimônio líquido, tudo bem? Então, reforçando a composição patrimonial de uma empresa. Então, o patrimônio é composto por bens e direitos do lado do ativo e obrigações do lado do passivo. Ativo, bens e direitos é a parte positiva. Passivo, né, obrigações é a parte negativa. E dentro do meu passivo, nós temos lá o patrimônio líquido. Como que eu faço para achar o patrimônio líquido? Tá? Então, o patrimônio líquido é muito simples. Tá? Tem ali a fórmula. Então, patrimônio líquido, PL, é igual ativo menos passivo. Tá? Ativo menos passivo. Então, o meu patrimônio líquido, tá? Eu vou pegar o meu ativo, 50 mil reais. Tá? Então, eu tenho um ativo 50 mil reais. E eu tenho um passivo 20 mil reais. Então, o meu ativo 50 menos 20 mil do meu passivo é igual a 30 mil reais, que é o meu patrimônio líquido. Tá? Mas vocês precisam prestar bastante atenção no seguinte, tá, gente? Essa questão do patrimônio líquido aí, tá? Que às vezes eu vejo muitos alunos fazendo, vou pegar o meu ativo, eu vou diminuir pelo meu passivo e vou colocar lá no patrimônio líquido. Às vezes, né, a gente lança uma conta errada lá no meu ativo, lança uma conta errada no meu passivo, então meu patrimônio líquido vai dar errado, tá? Mas a composição, tá, do patrimônio líquido é essa, tá? Ativo, a soma total do meu ativo menos o meu passivo, tá? Quando se fala em passivo, tá? É importante de falar aqui. Quando se fala em passivo, é o meu passivo circulante mais o meu passivo não circulante, tá? Não entre nesse cálculo aí do meu passivo o patrimônio líquido, porque se entrasse já daria furado, né? Se eu estou querendo achar o patrimônio líquido, então se eu estou querendo achar o meu patrimônio líquido, eu vou pegar o total do meu ativo, lá ativo total, menos o meu passivo circulante, menos o meu passivo não circulante. Aí eu vou achar o meu patrimônio líquido, tá? Precisa prestar bastante atenção com relação a isso, porque quando se fala passivo, tem alunos que acham que é o passivo total com o patrimônio líquido. E o passivo, na verdade, é o passivo circulante, mais o passivo não circulante. O patrimônio líquido não entra como passivo, tá, gente? Entra do lado do passivo, mas em provas, em concursos, tá? No exame de suficiência, o passivo é circulante e não circulante. O patrimônio líquido não entra para o cálculo, né, do passivo, entra lá no total, mas não é considerado lá passivo circulante, não circulante. Beleza? Então, reforçando, patrimônio composto por bens e direitos lado do ativo, parte positiva. Passivo composto por obrigações é a parte negativa. O patrimônio líquido eu encontro como ativo menos passivo. Aí no nosso exemplo nós temos 50 mil menos 20 mil é igual ao meu patrimônio líquido, tá? Vou ter 50 mil no meu ativo, vou ter 20 mil reais no meu passivo, mais 30 mil no meu patrimônio líquido, então o ativo vai bater com o meu passivo total. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho a composição de um balanço, né? Então aqui só para, né? Temos aqui do lado do meu ativo, né? Ativo 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Não está classificado, tá, gente? Circulante, não circulante, porque não é necessário nesse momento, tá? Então, 50 mil. O que nós temos de passivo? Fornecedores, 5 mil.
salários a pagar 5 mil, impostos a pagar 5 mil, empréstimos a pagar 5 mil. Isso aqui é o meu passivo. Então, 5 com 5 com 5 com 5 é igual a 20 mil reais. Então, 50 mil menos 20 mil é igual ao meu patrimônio líquido, 30 mil reais. Aí, 30 mil com mais 20 é igual a 50, que vai ser igual a 50 mil. Então, no slide anterior, quando eu falei do meu passivo, são esses aqui, tá? Fornecedores, salários, impostos, empréstimos, financiamentos, tanto a curto quanto a longo prazo. Tá? Então, isso aqui é o meu passivo. Então, eu vou pegar o meu ativo, todo ele, tá? Se tiver conta redutora, vou reduzir as contas redutoras, vou pegar o meu total aqui, menos o meu passivo, que é a parte aqui de cima. Aí eu vou reduzir, vou achar o meu patrimônio líquido. 30 mil mais 20 é igual a 50, que é igual a 50 mil reais. Aí embaixo tem novamente a composição patrimonial, ativo, bens e direitos, né? Bens mais direitos, passivo, né? Exigível, que é a composição do meu passivo circulante, tá? E o meu passivo não circulante, o exigível a longo prazo, que são aquelas contas a longo prazo. Esse passivo exigível, também anotem aí, tá? O passivo circulante mais o exigível a longo prazo é conhecido como capital de terceiros, gente, tá? Então, às vezes, vem aí, qual que é a soma qual que é o total do meu capital de terceiros? Então, para saber o meu capital de terceiros, passivo circulante mais o passivo não circulante exigível a longo prazo. Então, vamos achar o capital de terceiro. O patrimônio líquido é o capital próprio, tá? Então, patrimônio líquido, capital próprio. Por que capital próprio? É porque é onde está o dinheiro dos proprietários, tá, gente? Então, o dinheiro dos proprietários está lá no patrimônio líquido, por isso que é capital próprio, tá? Então, prestem bastante atenção, que o passivo é composto por capital de terceiros e capital próprio, tá? Capital de terceiros, passivo circulante, passivo não circulante, né, o exigível a longo prazo. E o capital próprio é tudo aquilo que está no meu patrimônio líquido. Então, o total do meu patrimônio líquido é o total do meu capital próprio. Beleza? Então, vamos que vamos. Equação fundamental, né? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Ativo, aplicações, passivo, origem. Por que que tem aplicações e origem? Tudo, gente, prestem bastante atenção. Tudo que eu tenho aqui no meu ativo, tá? Tudo que eu tenho aqui no meu ativo saiu do meu passivo. Ah, professor, mas como assim saiu do meu passivo? Quando eu vou abrir uma empresa, né? Então eu preciso abrir o capital, né? Capital social dela. Então vai aparecer o capital social, 1 milhão de reais aqui no patrimônio líquido, caixa 1 milhão de reais. Então o que apareceu aqui de caixa de 1 milhão de reais saiu do meu patrimônio líquido, tá? Comprei um veículo, tá? Comprei um veículo a prazo. Então, veículo a prazo, vai aparecer aqui fornecedores e vai aparecer um veículo aqui embaixo, tá? No não circulante. Então, origem, tá? E aplicação. Tudo que está aqui tem que estar aplicado no meu ativo. Por isso, tá, gente? A gente tem essa dificuldade de entender que ativo é débito e passivo é crédito, tá? Por que que o passivo é crédito, né? Porque as empresas que estão aqui, tá? Vamos supor que tem a empresa A, empresa B, empresa C e empresa D.
Então essas empresas aqui, essas 4 empresas, ela tem um crédito, tá, com você. E nós aqui no nosso ativo, nós temos um débito com essas empresas que estão no meu passivo, tá? Por isso que o meu ativo se debita, né? E o passivo credita. Porque nós aqui, o que nós temos no ativo é para pagar o nosso passivo. Então, o que nós temos aqui é um débito aqui no ativo, é um débito com as empresas que estão aqui no passivo. Então, essas empresas do meu passivo, ela tem um crédito, tá, junto à nossa empresa. E nossa empresa, os nossos bens que temos aqui, é débito porque nós devemos essas empresas. Por isso que nós temos débito no ativo e crédito no passivo. O crédito no passivo significa que essas empresas têm um crédito com a gente. E nós aqui no nosso ativo temos um débito com essas empresas, tá? Por isso que debita ativo e credita passivo. Passivo sempre origem. Como eu já falei, tudo que nós temos aqui tem uma origem aqui no passivo. Para abrir o meu capital social, eu coloco a conta capital social e debito as contas aqui, caixa, banco, a forma como foi feita a integralização. Para comprar um veículo a prazo, vai ter um fornecedor que vai me fornecer. Para comprar estoque, vai ter um fornecedor aqui. Tá? Para comprar qualquer outro tipo de insumo, vai ter um fornecedor aqui. Então, vai ter uma origem, tá? E aqui as aplicações. Por isso que o meu passivo é a origem e o meu ativo são as aplicações, tá? Tudo que eu tenho no meu passivo precisa ter no meu ativo, tá, gente? Precisa ter a origem e precisa ter as aplicações, senão não vai ter contrapartida, né? Aí vai ficar só um débito ou só um crédito, então é preciso ter uma entrada e uma saída. Tá? Se for ativo com ativo, ativo com passivo, passivo com passivo, não sei. Tá? Mas precisa ter uma origem e uma aplicação. Constituição do capital social. Então, para a gente abrir uma empresa, né, nós precisamos fazer a constituição do nosso capital social, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês, né, durante as nossas aulas, né, não foi explicado, pelo menos por mim, né, realmente a forma de se integralizar um capital social. Nós fizemos vários lançamentos, mas nenhum explicando a integralização do capital social. Então, agora vocês irão ver como que se faz a integralização do capital social. Então, vamos lá. Nós temos a subscrição, né, do capital social. O que é a subscrição? Então, subscrição, gente, é aquele momento que nós elaboramos o nosso contrato social. Então, a gente elabora um contrato social, né, e falamos lá nesse contrato social que nós temos 2 sócios, sócio A e sócio B, sócio Daniel e sócio Danilo, né? Cada um vai ficar responsável por integralizar R$500 mil. Então, total do capital social da empresa, R$1 milhão. Tá? Então, a subscrição do capital social, tá, é o momento em que se faz lá o contrato social da empresa. Então, se fez o contrato social e vai estar lá escrito no contrato social qual é o valor que vai ser esse capital social. 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, 200 mil, 20 mil, não importa. Tá? O que estiver escrito lá no contrato social é o que vai ser a subscrição do capital social. Então, subscrição é aquele momento em que nós elaboramos o contrato social, assinamos o contrato social, levamos até a junta, levamos a Receita Federal, levamos a Secretaria de Fazenda, né, para dar as entradas nos processos de abertura da empresa. Então, isso é o contrato social, é aquilo que está lá no contrato social.
tá? Esse é o capital subscrito, tá? Então, a subscrição do capital é o que está lá no contrato social da empresa. Aí nós temos a integralização do capital. Então, integralização é aquele valor que nós já colocamos na empresa, tá? Professor, eu posso abrir uma empresa e não colocar todo o capital social? Posso, tá? Eu posso abrir a empresa sem colocar nenhum centavo nessa empresa, tá? Mas a integralização do capital social é aquele momento em que eu coloco alguma coisa na empresa, tá? Ou eu coloco dinheiro no caixa, dinheiro no banco, ou eu coloco bens, tá? Veículos, máquinas, tá? Não importa a forma como vai ser integralizado, mas vocês precisam, né, integralizar esse capital, tá? Da forma que vai ser, em dinheiro ou em bens, não importa. Então, a integralização do capital é quando aquele sócio, né, vamos supor, Daniel, né, vai lá e deposita uma quantia para integralizar esse capital, né, o capital que foi subscrito. Nós abrimos a empresa sem nada, né, no caixa. Então, agora o Daniel está indo lá e está colocando 100 mil reais nesse caixa. Então, ele está integralizando 100 mil. Aí o sócio Danilo, né, vai lá e coloca mais 100 mil. Então, já integralizaram 200 mil reais, tá? Uma coisa muito importante, tá, gente? Que o valor do capital social, ele não vai alterar, tá? Só vai alterar se tiver uma movimentação de alteração de contrato social, tá? No contrato social, alteração do valor do capital social. Mas, caso contrário, o valor vai permanecer o mesmo, tá? Se foi subscrito lá no contrato social R$1 milhão, então vai integralizar 100, mas o contrato vai permanecer 1 milhão. Tá? O que nós estamos fazendo é apenas colocando dinheiro dentro desta empresa. Tá? Então, integralização, quando nós colocamos dinheiro na empresa, ou dinheiro ou máquina, não importa a forma como vai ser feita essa integralização. E capital a integralizar é aquilo que está faltando para colocar na empresa. Tá? No exemplo que eu dei aí, sócio Daniel colocou 100 mil, sócio Danilo colocou mais 100 mil. Então, colocaram 200 mil reais. Então, está faltando ainda integralizar 800 mil reais. Tá? Porque o meu capital subscrito, tá? Foi subscrito lá de capital R$1 milhão. Então, cada sócio integralizou 100 mil, então foi integralizado 200 mil e falta a integralizar, né? Está a integralizar 800 mil reais. Então, capital a integralizar é aquilo que está faltando colocar na empresa. Tá? Não foi integralizado ainda, tá? É aquele recurso, aquele bem, né, que está faltando colocar na empresa, tá, gente? Então, nós temos... Tá? Temos que tomar cuidado com relação a essas nomenclaturas. Subscrição do capital é quando nós colocamos lá no contrato social esse capital. Tá? Então falamos que o contrato social, no contrato social, que o capital seria 100 mil reais. Então, subscrição 100 mil reais. Integralização é quando eu coloco esses 100 mil reais dentro da empresa. Ou coloco em partes, tá? Hoje coloquei 10 mil, amanhã mais 10 mil, 20 mil, 30 mil, tá? E assim vai até chegar os 100 mil reais que foi colocado no contrato social. E o capital a integralizar é aquilo que está faltando a integralizar, tá, gente? É o que está faltando colocar na empresa, é o dinheiro que está faltando para colocar na empresa para bater aquele valor do contrato social que foi feito lá a subscrição, tá? Então vamos para exemplos, né? Então nós temos um exemplo aí de subscrição do capital social. Vou debitar a conta capital a integralizar. Por que capital a integralizar? Porque aqui, tá, gente, na subscrição eu estou apenas fazendo um registro, tá, de um ato contábil. Isso aqui é um ato contábil, tá? Então, subscrição, ato contábil.
Então tá lá, capital a integralizar, gerou o fato depois, né? Capital a integralizar, débito R$1 milhão, capital social ou capital subscrito, né? Vamos utilizar ali o capital social R$1 milhão. Então isso significa que eu abri a minha empresa, o capital social da minha empresa é R$1 milhão, então o capital social é R$1 milhão, só que eu não coloquei nenhum centavo nessa empresa, tá? Eu apenas fiz a abertura dela, então gerou o registro agora. Então, capital a integralizar é uma conta redutora lá do passivo, menos R$1 milhão. Isso significa que fiz o capital de 1 milhão, menos 1 milhão, então eu não tenho nenhum centavo ainda na empresa, tá? Então, o meu capital social é de 1 milhão, mas falta ainda colocar esse milhão dentro da empresa. Então, o lançamento de subscrição do capital social, vou debitar a conta capital a integralizar, né, R$1 milhão, e vou creditar a conta capital social, né, ou capital subscrito. Em alguns livros vocês podem encontrar o capital subscrito, R$1 milhão. Então, teve lançamento apenas lá no meu patrimônio líquido, tá? Capital social R$1 milhão, menos capital a integralizar. Isso significa que não tem dinheiro nenhum na minha empresa. Integralização de parte do capital. Então aqui eu já estou colocando dinheiro na empresa, tá? Como que foi a forma? Foi em dinheiro, né? Debito a conta caixa, porque está entrando R$500 mil na conta caixa, né? E credito a conta capital a integralizar. Vou creditar aquela conta redutora, porque eu vou dar baixa nela, tá, gente? Vou dar baixa naquela conta redutora. Lembre-se, tá, que tem aqui na conta redutora, tá, R$1 milhão debitado aqui. Então nós temos R$1 milhão debitado, tá? No lançamento anterior aqui, tá? Vou voltar aqui. Então, capital a integralizar R$1 milhão, tá? Eu integralizei 500 mil, então vou creditar capital a integralizar. Então, agora eu vou ter no meu ativo caixa R$500 mil, que entrou dinheiro no meu caixa, 1 milhão. Vou ter no meu patrimônio líquido capital social 1 milhão. Tá? Como eu falei anteriormente, o valor do capital social não muda. Capital social 1 milhão. E capital a integralizar 500 mil. Por que 500 mil? Porque eu já coloquei 500 mil. Eu tinha 1 milhão, tá? Eu tinha 1 milhão aqui para integralizar. Integralizei 500 mil, agora falta R$500 mil para integralizar do capital social. Tá? Então é dessa forma que se vai construindo o patrimônio da empresa. Fiz a subscrição, capital social 1 milhão, capital integralizar 1 milhão. Integralizei 500 mil em dinheiro, caixa 500 mil, débito caixa. Credito a conta redutora, capital a integralizar, né? Porque eu estou dando baixa nessa conta de 500 mil. Aí vai aumentar o meu caixa aqui, 500 mil, meu ativo. R$1 milhão de capital social menos 500 mil vai ser igual a 500 mil. Então, total do meu ativo, 500 mil. Total do meu passivo, 500 mil. 1 milhão menos 500 mil. Integralização do restante do capital social. Tá? Então, aqui o restante do meu capital social que nós temos para integralizar. Então, banco, tá? Débito, 250 mil. Então, do que estava faltando, de 500 mil que estava faltando, foi debitado, né? Foi feita a integralização em 250 mil reais. Depósito bancário, né? A empresa, né, os sócios colocaram mais 250 mil reais de móveis e utensílio, tá? E aqui eu creditei a conta capital a integralizar,
500 mil reais. Fiz o lançamento do banco, débito 250, móveis e utensílio 250 e crédito capital a integralizar. Lembrando que aqui nós tínhamos debitado R$1 milhão. No lançamento anterior eu creditei 500 mil e agora mais 500 mil. Então isso significa que aquilo que eu estava devendo para a empresa eu não devo mais. Eu já integralizei todo o meu capital. De qual forma? Coloquei 500 mil reais no meu caixa. Coloquei 250 mil reais no banco. E coloquei mais 250 mil de móveis e utensílio. Tá? Então foi dessa forma que eu integralizei o meu capital social. Aquela conta redutora de capital a integralizar não existe mais, porque eu já integralizei todo o meu capital social. Tá? Então o meu capital social está integralizado. Tá? Então existe, tá, essas formas, tá, gente, de integralizar o capital. Primeiro eu vou fazer a subscrição, né, do capital social, que é aquele valor mencionado lá no meu contrato social. No nosso exemplo aqui foi R$1 milhão, mas isso vai de cada empresa, né, o valor. A princípio integralizei uma parte, né, 500 mil, aí apareceu lá a conta capital a integralizar, menos 500 mil. E agora eu estou integralizando o restante das minhas contas, né, dos meus valores. Então eu não devo mais nada para a empresa. Então, caixa 500 mil, 250 mais 250, R$1 milhão. Capital social, R$1 milhão. Então, o meu patrimônio líquido não tem mais aquela conta redutora, tá, de capital a integralizar. Então, isso é integralização de capital social. Tá? A formação do capital social da empresa. Tá? Então eu vou deixar para vocês aqui, tá, os exercícios de revisão para descontrair, tá? São 6 lançamentos. Subscrição do capital de 5 milhões, tá? Aí nós temos a integralização de 1 milhão em depósito bancário. A empresa integraliza mais 1 milhão, 500 mil em dinheiro, 500 mil em máquinas. Integraliza mais 1 milhão, né? E assim vai, 6 lançamentos, tá? Então, nesses lançamentos aí, vocês façam os lançamentos de débito, tá? Pode fazer primeiro os lançamentos do diário, faz todo o lançamento do diário. Lançamento 1, vai debitar a tua conta, acreditar a tua conta. Lançamento 2, debita e acredita, debita e acredita. Depois que terminar o diário, faça o livro razão. Depois que terminar o livro razão, faça o balancete de verificação. Depois que terminar o balancete de verificação, façam o balanço patrimonial, tá? Então, este é um exercício que eu vou deixar para vocês, tá? E este é o exercício que nós iremos resolver na nossa aula daqui a pouquinho, tá? Então, hoje à noite, nós iremos resolver este exercício, tá? O que foi explicado já nessa videoaula, tá, gente? Já está explicado. Na nossa aula hoje à noite, daqui a pouquinho, nós iremos resolver este exercício. Então, tragam o exercício já resolvido, tragam a dúvida de vocês que tiveram com relação a essa videoaula, assistam a videoaula para tirar as dúvidas durante a aula à noite, tá? Como eu já falei, a nossa aula à noite vai ser para tirar dúvidas. Não vou ficar repetindo o que já foi explicado na videoaula. Tudo bem? Então, resolvam esse exercício, faça o diário, razão. Não precisa fazer diário, razão, tá? Sim, separado. Faça primeiro todos os lançamentos do diário das 6 questões. Aí você faz o razão de todo o balancete e balanço patrimonial. Então, muito obrigado a todos, tá? Sejam novamente bem-vindos ao nosso semestre 2020/2, tá? Então, vamos aí na animação, tá? Esse vídeo vai estar postado lá no meu canal também no YouTube, tá? Se for possível vocês se inscreverem, porque aí vocês já ficam sabendo, no momento em que eu postar o vídeo, vocês já ficam sabendo que o vídeo já está postado e vocês podem
visualizá-lo, tá? Mas vai estar postado no portal de vocês, lá no Mentor, tá? Assistam o vídeo, resolva os exercícios para hoje à noite na nossa aula a gente tirar as dúvidas. Então, espero vocês agorinha, tá? Tudo de bom para vocês, tá? E até às 19h30. Ficam todos com Deus.